Olá pessoas, primeiramente pedir desculpa aqui pela qualidade do vídeo, porque realmente estou gravando de celular, né? Eu não tenho um equipamento decente para poder fazer gravação, então a gente vai ter que se virar dessa forma mesmo. E da mesma forma, né, vocês estão vendo que o vídeo está tremendo um pouco, porque eu estou segurando o celular com uma das mãos, porque eu não tenho suporte, não tenho nada, mas é o que a gente está tendo no momento. Né? Qual que é o objetivo desse vídeo aqui rápido? Né? É mostrar qual que foi o resultado da minha empreitada em busca do que seria o smartwatch mais adequado para as necessidades que eu estava buscando, né? Eu acabei terminando o meu processo com 3 relógios diferentes, né? Seria o Amazfit Bip, o Amazfit Verge e o Cosmos Optimus Pro, tá? São 3 relógios bem distintos, de tecnologias distintas, né? Dois são da mesma empresa, né? Seriam mais smartwatch, sportwatch, e um é um Android Watch, que é esse daqui. Né? Eles estão com... Eu troquei as pulseiras deles já, né? Ambos os 3 relógios permitem que você troque a pulseira com certa facilidade. Elas são de padrões distintos, né? Mas eu troquei para um modelo bem semelhante que eu gostei desse padrão de pulseira aqui. E essa disposição aqui ela é importante porque eu coloquei que da esquerda para a direita basicamente uma sequência de 3 coisas que eu vou estar avaliando, né? Que seria basicamente a duração da bateria, que é uma coisa muito importante para esse tipo de dispositivo, a quantidade de recursos, né, os recursos disponíveis, e o conforto, vamos dizer assim, né, que é uma coisa pessoal, pode variar por pessoa, mas acaba sendo importante na hora que você está utilizando o relógio. Né? Então a disposição aqui eu tenho basicamente, em termos de bateria, né, a maior duração para menor. Eu tenho também da mesma forma com a menor quantidade de recursos para maior quantidade de recursos e, no meu caso, né, que tem um braço um pouco mais fino, que eu achei mais confortável ou mais confortável. Então, começando aqui pelo Amazfit Bip, esse reloginho aqui, né? Questão de bateria, né? Realmente, ele é o que tem a melhor duração de bateria. Ela dura aí pelo menos uns 20 dias, né? Ou 30 dias, dependendo do que você estiver utilizando. Você percebe que ele é um padrão de relógio que está sempre com a tela acesa, né? Ele sempre está mostrando as horas aqui para você. A tela fica um pouco mais escura, mas se você apertar o botãozinho do lado aqui, ela acende. Inclusive, a forma que você destrava ele, você consegue acessar os recursos, né? As opções, enfim, a parte de atividades, tempo, chegar um pouco mais perto, de alarme, enfim, os recursos que você vai ter aqui. Mas realmente, em termos de duração de bateria, é um relógio que é um tanto quanto assustador, o tanto que ela dura. Né? E faz sentido, considerando que ele é um tipo de display diferente, é um display bem mais simples, né? De uma resolução um pouco mais baixa, e mesmo a tela ficando acesa o tempo inteiro, você consegue essa duração aí, que é bem interessante. O Verge, que é o do meio, né, ela vai durar aí em torno de 3 a 4 dias. Né? Esse tipo de relógio, você vê que ele já tem, assim como o que está aqui do lado, né, o Cosmos, ele já segue a estratégia de desligar a tela quando você não está utilizando. Então você tem que fazer algumas ações para poder, né, conseguir visualizar o que está na tela, para desbloquear e ver as horas, notificações e tudo. Então, um pouco diferente a estratégia, né? Ele utiliza uma tela de AMOLED, esse daqui também é uma tela de AMOLED, que acaba ajudando um pouco na bateria, porque nesse tipo de tecnologia, a parte preta, efetivamente, você não tem uma luz acesa, né? Realmente, a ausência de luz, diferente de outras tecnologias, que acaba sendo um cinza mais escuro, assim. Então, a duração dele aí acaba sendo de 3 a 4 dias. Comigo costuma ser 3 dias, mas por causa dos recursos que eu uso, eu entro em mais detalhes depois. E, por fim, o Cosmos Optimus Pro, ele também é a mesma coisa, né? A tela apaga, aí você tem que apertar um botão ou fazer alguma coisa para poder abrir a tela. Aí você consegue visualizar as informações, tudo dele aqui. E esse daqui, realmente, por ser, né, um Android Watch, isso aí é um problema desse todo tipo de wearable, né, de relógio, Android Watch, realmente a performance dele não é das melhores, porque eles têm um sistema operacional como se fosse de um celular adaptado, né? Não é um sistema operacional próprio para o dispositivo, ao contrário desses outros dois aqui. Então ele vai perder, né, muito em duração de bateria. Então, na prática é um dia, sabe? Um dia e meio. Mas esse aqui vai ser o tipo de relógio que você vai pegar ele carregado na parte da manhã, vai usar ele durante o dia, né, vai fazer o que tem que fazer, e depois, quando você for, né, vai chegar à noite, ele vai estar pedindo para ser carregado, já vai estar pedindo arrego. Então você bota para carregar durante a noite e pega no outro dia. Questão de recurso, tá? Que isso é um ponto importante também. Esse daqui realmente, né, o Amazfit Bip é o que tem menos recurso. O que, que você tem nele, né? Você tem aqui a watch face, né? Você pode trocar de watch face. E aí você consegue, inclusive, trocar de watch face por ele mesmo. Ele tem algumas opções aqui
nas configurações, se eu chegar aqui, compasso, aqui no settings vai ter uma opção aqui, né, de watch face, deixa eu ver se eu consigo focar, né, você consegue trocar aqui, você troca algumas watch faces, né, mas na prática você vai trocar de watch face mais pelo aplicativo, porque lá você vai ter mais opção de watch face, inclusive aplicativos de terceiros que você consegue pegar várias. Então tem várias opções para você trocar a tela. Ele tem algumas informações de tempo, né? Ele vai guardar um tempo aqui durante um período, né? Acho que uma semana mais ou menos. Tem algumas partes aqui de status, batimento cardíaco, né? Todos esses têm isso, né? Medidor de batimento cardíaco. Ele tem GPS. Quando você precisa fazer uma corrida assim na rua, você consegue usar o GPS dele. E algumas medições de atividade física, né? Tem alarme e tudo mais. Mas é um relógio extremamente dependente de aplicativo, né? Se você precisar, por exemplo, colocar aqui um alarme nele, você tem que fazer pelo aplicativo, porque pelo relógio mesmo você não tem esse recurso. Então é aquela história, né? Ele é, por ser mais simples, né? A bateria dura mais, mas em contrapartida, ele tem pouquíssimo recurso, depende demais do aplicativo para funcionar. Também recebe notificação, né? Aquela coisa toda, mas tem que estar conectado via Bluetooth com o seu celular para receber as notificações quando as notificações vão no celular. O Amazfit Verge, ele tem um pouco de coisa a mais, né? Tipo, ele tem conexão com Wi-Fi, então você consegue, por exemplo, ele tem informações aqui de tempo, né? Também um período de uma semana, mas você não precisa, por exemplo, sincronizar com o celular para você pegar isso, né? Você só conecta na internet, ele vai atualizar as informações e vai listar para você. Ele tem toda a parte de atividade física, monitoramento cardíaco, né? Tem aqui os sensorzinhos também, né? Tem esses pininhos aqui. Esse pininho é importante, tá? O BIP, ele tem somente 2, e o Verge e o Cosmet Optimus são 4, e isso aí ajuda na hora do carregamento, que ele carrega mais rápido, né? São 4 conectores de energia, e no caso desses dois relógios aqui, você consegue via USB, né, conectado no PC pelo próprio carregador, fazer transferência de arquivos. Aqui no tempo você não consegue transferir nada no final das contas. Então aqui ele vai ter, por exemplo, medidor de sono, essas coisas todas, né? Uma coisa que me interessou nesse relógio são dois recursos que foram parcialmente decepcionantes, né, que foram o motivo por me interessei por eles. Porque se você for reparar que ele tem um microfone do lado de cá e tem uma caixinha de som do lado de cá. E para que isso é usado, né? Ele tem um player de música, né? Ele permite que você conecte via Bluetooth com fone de ouvido, claro, né? E é o que eu acabo usando realmente quando vai fazer academia, essas coisas. Mas o player de música dele é extremamente limitado, porque você não tem uma lista das músicas, você consegue somente passar entre elas, né, numa sequência que ele mesmo determina, né, acho que por ordem alfabética, e você não consegue avançar a música. Avançar a música para a música em si não é um problema, mas, por exemplo, eu uso muito para escutar podcast. E como ele não tem um player específico de podcast, então se você pegar um podcast de 2 horas e você pausar, ele não vai guardar o momento que você pausou, porque ele considera aquele como se fosse uma música. E aí mesmo se eu memorizo em qual momento que eu parei, parei no 1h30, por exemplo, eu não tenho como avançar até aquele momento para continuar. Então o player de música é bem limitado. E ele tem também uma integração com a Alexa, né, que é um assistente da Amazon, né, para você poder controlar algumas coisas e tudo mais. Só que, por exemplo, né, eu vou até chamar ele aqui, você está na tela home, você aperta, ele aparece aqui para você poder chamar a Alexa. Só que só funciona se você estiver conectado na internet, que aí faz sentido, né? Você tem que estar na internet para acessar os servidores da Amazon, mas ele exige que você esteja conectado via Bluetooth com o celular. E isso eu acho um ponto negativo. Ele não deveria ter esse requisito, mas eu acho que isso acontece porque as suas credenciais da Amazon ficam no aplicativo no celular, né? Isso faz, inclusive, com que os comandos de voz demorem um pouco para ser processados, né? Se eu chegar, por exemplo, e pedir para a Alexa ligar, sei lá, as luzes do escritório, por exemplo, ela demora mais tempo porque vai tramitar do relógio via Bluetooth para o celular e depois do celular para os servidores, e aí fica mais lento, né? Em contrapartida, né, o Cosmet Optimus Pro é o que tem mais recursos, né? Ele é um celular, então, por exemplo, ele tem aqui você consegue colocar, né, tem Wi-Fi, serviço de localização, tem Bluetooth, tem essa coisa toda. Ele também, né, são 4 pinos, e ele permite que você coloque um chip no celular, um SIM card. Então, ele é literalmente 100% independente do seu telefone. Ele funciona como telefone, você botar um chip 4G aqui, ele vai funcionar de boa. Ele também tem watch face aqui, você consegue trocar por ele, né? Eu não cheguei a mencionar, mas o Verge também permite que você troque watch face, mesma coisa. Mesmo processo, né? Você segura ele aqui, vai ter as watch face que você troca, e você consegue adicionar mais também colocando os arquivos de watch face numa pasta específica do diretório dele. E aqui é a mesma coisa, você consegue inclusive pelo celular, né, pelo relógio, né, vai fazer download de outros watch faces, isso aqui só ele consegue fazer. Então é bem interessante.
E ele tem os aplicativos de fitness, tem a parte toda, né? Você vê que tem como você botar o chip, você consegue fazer ligação por ele, WhatsApp. Mas o mais interessante dele, né, como produto, ele tem uma câmera aqui, que eu acho que não é utilidade nada, né, mas tem uma câmera aqui também, se quiser usar. Ele permite que você acesse o Google Play Store. Então, por exemplo, né, o pessoal reclama muito que esse relógio, o aplicativo dele de corrida, né, não é integrado com GPS. Mas isso na prática não faz diferença, porque você pode acessar o Google Play e instalar um aplicativo que você quer. Então você literalmente pode instalar o que você quiser aqui. Algumas coisas o Google Play não vai deixar instalar, porque enfim, ele tem as limitações de resolução, essas coisas todas, né? Que não funciona, mas nada impede você, por exemplo, pegar o APK na internet e instalar na mão aqui, né? E aí o que vai acontecer na prática é que quando você pegar um aplicativo que não seja próprio para relógio, né? Você vai ter que escolher uma opção de visualização que ele bota ele de forma quadradinha, porque na prática, quando está arredondado, e você consegue trocar isso aqui nesse menu, né? Você aperta aqui, ele fica redondinho, você perde áreas do aplicativo. Né? Então, na prática, se tivesse um menu para lá de cá, você não ia conseguir acessar. Então, quando você estiver acessando alguma coisa que não for nativa dele, você não vai conseguir fazer sem ser nesse formato. Mas, por exemplo, se estiver acessando alguma coisa de fitness dele, né, própria, aí ele já utiliza a área toda do relógio e fica bem legal, sabe? Tá vendo aqui já tá a tela toda arredondada, bem, o que foi específico vai funcionar bem. Né? Mas o bom dele é que, tipo assim, você consegue botar tudo que você precisar aqui, sabe? É realmente um celular, é completo. Digitar nele não é fácil, tá? Tipo, deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Ele tem um tecladinho, né? Mas é bem complicado digitar nesse tecladinho dele, sabe? É bem chatinho. Mas também é aquela história, né? É o único que permite fazer isso. Aqui ele acho que não está aparecendo, porque acho que eu tenho que fazer alguma configuração ainda. Eu nem abri o Chrome nele aqui não, sabe? Então eu não devo conseguir chegar aqui. Aqui tá vendo a questão do menu? Cantinho, às vezes fica meio chato você poder apertar. Mas o lance é que funciona como relógio, sabe? Então, tudo que você precisar fazer aqui, acho que eu vou ver aqui no Notes do Keep eu consigo mostrar o teclado. Deixa eu ver. É porque eu estou olhando aqui pro celular enquanto eu falo, aí fica difícil. Acho que eu não vou conseguir mostrar aqui não. Mas ele pega um tecladinho, sabe? O tecladinho fica mais ou menos nessa região da tela aqui. E é meio chatinho de fazer, mas funciona, sabe? A resolução funciona. Esse relógio tem um recurso adicional que eles falam que é o long mode dele aqui, né? Que na prática ele faz, né? Ele tem dois processadores, né? Dois firmwares. Ele dá boot nele, né? Ele desliga esse e entra num outro modo que fica só essa tela aqui, sabe? Você só tem aqui horário, batimento, algumas medições, né? Que lá sempre batimento cardíaco. Mas o problema disso aqui é que só mostra isso. Você não consegue nem conectar no celular. E aí, se você precisar voltar para o modo Android, você tem que segurar o botão Home aqui, ele vai dar um boot, aí ele volta, sabe? Então não é prático. Então deixa eu dar só rapidamente aqui, demorando demais, a questão de conforto, né? Eu falei que isso é uma questão particular, mas, por exemplo, por esse relógio ser menor, eu acho ele muito mais confortável, sabe? Então, tipo, só pra vocês terem uma ideia de espessura do meu braço, né? Eu acho ele muito mais confortável. Esse daqui é intermediário, né? A barulhada dele dando boot. Inclusive, ele tem um bom microfone e um bom alto-falante, viu? Esse aqui é mais fraquinho. Esse aqui tá vendo a espessura dele? Né? Ele é um pouco mais alto, né? Mas um pouco mais confortável comparado com esse, né? Olha como é que ele é mais fininho. E por fim, esse daqui, cara, tipo, isso que é o escudo Shiryu que você coloca no seu braço, sabe? Não tem jeito, olha o tamanho desse negócio. É muito grande, sabe? Extremamente confortável. Então, a questão toda se você for uma pessoa que não tem problema com relação ao relógio grande, realmente esses dois aqui talvez te atendam bem, né? Mas eu prefiro uma coisa menor, esse aqui acaba sendo. Então, tipo assim, só para não ficar muito grande esse vídeo, né? Só para poder resumir, o que eu estou usando mais, o que eu estou optando. Eu estou optando pelo Verge, eu acabei ficando com o meio termo, porque eu uso muito a parte de play de música, por mais limitado que ele seja. Então, por exemplo, eu vou para academia, por exemplo, eu não levo mais iPod, não levo celular nem nada. Eu boto as músicas, os podcasts aqui e me viro, sabe? Tipo assim, não, eu vou ficar 1h30 na academia, por exemplo, eu caço algum programa que tem 1h30 e fica por isso mesmo envolvendo por aqui, sabe? Então acaba sendo ele. O formato dele acaba não sendo tão desconfortável, funciona bem. A duração da bateria é boa, né? Tipo 3 dias assim. Então, 3 dias eu sempre estou botando ele para carregar, porque eu sempre transfiro algum arquivo de música para ele, algum podcast novo. Então ele sempre está com carga, né? Enquanto que eu queria usar bastante esse, mas realmente a questão da bateria dele é bem complicado. Então, tipo assim, fica mais ou menos aí a ideia, né, para vocês, né, as 3 opções, né? Simplicidade, mais simples, com mais recurso, melhor duração de bateria, sabe, absurda,
para pior, e recurso, né? Você realmente tem que dosar essas três coisas. É basicamente isso. Falou!